Está começando mais um ET Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre trabalhar, desenvolver com clientes internacionais. E as diferenças, né, entre como a gente trabalha com clientes nacionais, internacionais, quais são as diferenças, né? O que a gente tem aí de vantagens, desvantagens e realmente as diferenças entre eles. E para falar sobre isso, temos algumas pessoas que têm esse tipo de experiência na sua carreira. Vamos começar aí, né? Calma, antes de apresentar as pessoas... Vamos falar primeiro de alguém que não tem essa experiência. Vamos falar aqui com o Champagne, né? Que está aqui sempre conosco, o meu companheiro de bancada. E aí, Champagne, como é que você está? Tá animado para falar sobre esse tema? Curiosamente, estou super animado hoje. Acho que ouvir essas experiências vai ser super bacana. Então, estou aqui de curioso, né? Não tenho essa experiência, mas vai ser interessante. Pois é, eu também nunca trabalhei para cliente internacional, não. Vamos aprender bastante junto aí hoje. Mas com a gente aqui, como eu falei, tem algumas pessoas que têm essa experiência, como o Vinícius. E aí, Vinícius, beleza? E aí, Fernanda, e aí, Champagne, e aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom estar de volta mais uma vez, né? Eu já estou trabalhando com cliente internacional há um ano, mais ou menos, um cliente da Áustria, e espero contribuir um pouco aí. Estou também com o Jack Demore. E aí, pessoal, prazer estar aqui, minha primeira vez. Estou junto com o Vinícius aí, tenho uma experiência também, já trabalhei já com cliente americano, já trabalhei já também para empresas também no Canadá. Jack Demore é quase o nome de diretor de filme de terror. É mesmo, né? Um diretor de cinema provavelmente é. Também está com a gente aqui a Yasmine. E aí, Yasmine, tudo bem? Tudo bem, gente. Obrigada pelo convite. Eu trabalho aqui com um cliente China, né, CDL. Então, desde quando eu entrei na DTI, eu estou aí nesse projeto internacional. Legal. A Ava também está aqui conosco para compartilhar algumas coisas aí. E aí, Ava? Oi, gente, eu sou a Ava Maia, eu estou atuando como design lead dentro de um cliente internacional, que ele é pessoas dos Estados Unidos, pessoas lá do Reino Unido também. Já atuei com alguns clientes de forma mais pontual também dos Estados Unidos e estou aqui para contribuir um pouquinho com esse papo. Boa. Bom, gente, então assim, acho que para começar esse nosso papo de hoje, né, acho que a gente pode entrar aí nessas diferenças, como eu falei, né? Como a DTI aqui, a gente e todos aqui trabalhamos na DTI, mas tiveram outras também, né? Outras experiências. Mas a DTI, como uma empresa prestadora de serviço, né? De transformação digital e tudo mais, trabalhamos para clientes, né? Prestamos serviço de software para clientes nacionais e internacionais. E então, acho que a primeira coisa que a gente pode falar, né, é sobre a diferença em lidar com o produto, né, com os projetos, com os produtos que a gente está dentro dos nossos clientes. Qual que é a diferença? Né? Como é lidar com um cliente internacional quando a gente está falando nessa dimensão de produto? Bom, não sendo tão da área de produto, né, assim, arquiteto, mas eu vejo assim, eu senti tipo uma certa semelhança assim, tipo, entre cliente nacional e internacional, que ambos não tinham visão, faltava uma visão de produto, né? Então, eles, não sei, tipo, às vezes não consultavam tanto os usuários, assim, para saber o que o usuário precisa. E, tipo, quando a gente começou a trabalhar com eles, a gente foi tentando levar essa ideia, tipo, o que o usuário está precisando? Tipo, será que é só isso mesmo? Então, por exemplo, teve um caso aqui que a gente pegou um MVP, já tinha esse MVP desenvolvido, e eles queriam, vamos só melhorar esse MVP, né? E aí a gente fez todo o trabalho assim, de produto para fazer o discovery, né? Entender o que realmente o usuário está precisando, o que a gente pode melhorar, né? Tipo, se é aquilo mesmo, né? Se é só continuar no MVP, na verdade, e no fim das contas não era, né? Tipo, acabava que não gerava tanto valor e a gente conseguiu aos poucos, assim, entendendo o que precisava, o que geraria valor. Eu acho que como a escola de metodologia que a gente herda, assim, estadunidense, não é? Assim, Vale do Silício, muita coisa de metodologia que a gente usa é americano, né? Norte-americano. Acaba que muita coisa é parecida e acaba que os erros também são bem parecidos, assim. Uma coisa que eu vejo diferente é que em alguns contextos a galera tem um pouco mais de maturidade para avançar
em pontos que aqui no Brasil a galera acha que é muito investimento e é muito arriscado, porque eu acho que como tem uma questão de vantagem financeira, né, vantagem cambial para contratar serviços brasileiros, assim, eles acabam conseguindo contratar brasileiros que entregam qualidade com um preço mais em conta. Então, hoje eu estou atuando, por exemplo, num produto de design system, que exige uma maturidade de produto muito grande na empresa, porque é um produto que serve a outros produtos da empresa, né? Então, eu vejo essa principal diferença, assim, são clientes que às vezes querem um passo além e veem no fornecedor brasileiro, uma oportunidade de fazer algo que eles gostariam de fazer, mas que dentro do contexto deles ficaria muito caro e que com a vantagem cambial eles conseguem fazer por um preço mais bacana. Assim, pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Assim, né? Claro que aqui vocês falaram, né, que é semelhante às coisas e que realmente faz todo sentido, né? Como a Ava bem pontuou, que os nossos backgrounds aí são semelhantes, né? Então a gente comete erros e assim como aqui, né, no Brasil a gente tem várias empresas que também não entendem muitos conceitos de produto, que ainda estão, né, no início da sua trajetória ali da transformação digital e ainda tem bastante dificuldade, por exemplo, de fazer um bom MVP, né, de realmente validar hipóteses e fazer descobertas, né, sobre o produto. Provavelmente temos esse problema também internacionalmente falando, né? Não quer dizer que, bom, agora eu trabalho com um cliente internacional, então agora é tudo flores, né? Agora eu vou ter um MVP perfeito, eu vou ter um produto que sabe extremamente, que tem um encaixe de mercado muito bom e que está todo mundo fazendo as coisas com as melhores práticas. Então, também, pelo que vocês falaram, temos essas dificuldades também, né? Sim, uma coisa que eu lembrei com o comentário da Ava do Design System é uma preocupação que a gente tinha com cores. Porque a gente criou lá o protótipo e, geralmente, quando algo indica erro, alguma funcionalidade parada, no nosso caso que a gente indicava, né, que algo estava parado, a gente usava a cor vermelha. E na China, a cor vermelha não significa parar, não tem essa interação como no Brasil, né? Se a gente vê um sinalzão vermelho na tela, a gente sabe que tem algo errado. Então, eu lembro que a gente teve, na época do designer, né, do nosso squad, teve aí a pesquisa toda relacionada em relação às cores, né, o que seria viável colocar na tela ou não. Então, se a gente colocasse um vermelho mais puxado para o rosado, será que valeria a pena? Isso foi muito interessante na época. E também questões de arquitetura, assim, o nosso cliente na China tem um firewall, né? Então, a gente teve que fazer uma arquitetura muito diferente de recursos. A gente sabe que o Google é bloqueado lá, então não é tudo que a gente poderia usar. Ano passado também lançou uma nova lei de proteção de dados na China, então a gente não tem que seguir a LGPD, né? A gente teria que seguir a lei de proteção de dados deles. Então, são muitas coisas diferentes, assim, que a gente tem que estar ligado para saber. E, às vezes, é difícil, porque, por exemplo, essa lei de proteção de dados, a primeira versão era toda em chinês. Então, só tinha notícia lá, lançou, e o link ia para o site todo em chinês. Aí a gente ficou, poxa, vamos ter que ver isso aí. Nossa, você trouxe vários pontos aí bem interessantes, né? Esse primeiro das cores, eu acho que eu nunca pensei sobre isso. Né, assim, vermelho para mim é quase que para mim era, né, universalmente sabido como alguma coisa que era alerta, tipo sinal vermelho, né? Mas então na China não é isso. A gente até falou num episódio, a Ava inclusive participou, sobre desenvolvimento para a terceira idade, que a gente fala um pouco de coisas que a gente tem que estar muito atento na usabilidade dos nossos produtos de acordo com o nosso público, né? E como que é diferente nesse caso desse episódio, existiam coisas diferentes que a gente desenvolvia, né, em relação à usabilidade para a terceira idade do que para outros públicos. E quando a gente pega, então, de cultura, de países e tudo mais, desses outros, né, desse público, desse outro segmento, a gente vê que também existem coisas diferentes, né, em relação a isso. E até pensando um pouco em design universal, que é essa ideia de tentar construir para o maior número de pessoas possível, né? Isso é muito complicado até, né? Mas
não é uma coisa recomendada, por exemplo, você usar só cor para sinalizar alguma coisa, né? A gente tem essas cores semânticas que falam o verde para sucesso, o azul para informação, o amarelo para avisos e o vermelhinho para erros e ações destrutivas. E aí a gente tem que, por exemplo, usar uma iconografia junto, porque só essas cores, elas não vão atender, por exemplo, pessoas daltônicas. E aí eu acho que tem muito do design é usar padrões, né, de modelo mental de usuários, e acaba que quando a gente fala de diferenças culturais, a gente está trabalhando também com diferentes modelos mentais. Então, pensar mesmo com a cabeça desse novo público, entender também os padrões, né, que a gente pode usar dentro das interfaces para entregar uma melhor usabilidade. E aí, nesse ponto, é muito importante a questão de você testar com as pessoas usuárias, estar sempre próximo, entender, né, se o que a gente está fazendo faz sentido para quem vai usar de fato, né, não só para a gente. Porque é muito fácil, às vezes, quando a gente está construindo o produto no nosso contexto, em que a gente também é usuário do produto, a gente fazer um produto que seria bom para a gente, né? E aí, quando chegam esses novos contextos em que o cliente, né, a pessoa usuária final é muito diferente da gente, aí que a gente tem que mostrar o nosso serviço mesmo, né, mostrar a importância do design nessa atuação. Pô, achei muito interessante, muito do que vocês falaram, assim, o desafio para o produto e para o design deve ser gigantesco, assim mesmo, mas eu reparei numa coisa que a Yas e a Ava trouxeram para a gente, que já entrando até na parte mais do dev, né, e da tecnologia, que eu achei mais interessante, que eu não tinha pensado sobre, é a mudança que você vai ter também em relação à implementação da sua infraestrutura, da adequação à lei de proteção de dados. São coisas que você tem que mudar ali no desenvolvimento e que, assim, parece, né, para o dev, beleza, para o produto vai mudar, mas para o dev não vai mudar nada. Na verdade, não, né? Temos os desafios tecnológicos para o dev também, para arquitetar a solução, tudo muda, né? Esse ponto que eu não lembro quem falou sobre a lei geral de proteção de dados, né? Uma coisa que eu senti é que o pessoal, pelo menos assim da Europa, eles são muito mais conscientes com relação à proteção de dados, né? Então, é uma coisa assim que, se a gente for parar para pensar, a LGPD ela foi baseada na GDPR, que é a lei de proteção de dados lá da Europa, né? Então, eles já estão... Isso já faz mais parte do dia a dia deles do que o nosso. Então, sempre quando a gente vai falar de algum assunto, às vezes eles mesmos, o cliente mesmo, já traz esse assunto, né? Tipo, enquanto aqui, às vezes, a gente que tem que abordar esse assunto, às vezes explicar, é uma diferença assim, que eu senti. Essa lei da Europa, né, no meu cliente, impacta até umas coisas que, assim, aqui... Para mim sempre foi muito comum usar o Google Fontes, né? Tipo, uma fonte renderiza super rápido, a fonte otimizada para web. Então, sempre defendo o uso do Google Fontes nos sistemas. E aí a gente não pôde implementar por causa dessa lei, assim, porque a gente teria que colocar nos termos que o Google poderia estar acessando algumas informações sobre o cliente e por causa da implementação da fonte, e aí por compliance, a galera decidiu não usar Google Fontes. Assim, a gente usa a fonte do Google, mas hospedada dentro do nosso sistema, né? A gente não puxa da API. Então, umas coisinhas assim que a gente nem imaginava. Eu sempre foi muito comum nos produtos aqui, só jogava o Google Fontes e lá a galera tipo, é bem mais rígida. Fiquei muito curiosa quando o Yasmin nos contou sobre o que ela tinha de dificuldade com o Google. A Ava até falou, né, do Google Fontes, que eles não puderam utilizar, mas fiquei curiosa com a experiência da Yas em relação a o que vocês não conseguiram lá implementar de infra, né, na China. Sim, que é bloqueado mesmo, que a gente queria usar o Google, e era inclusive para coletar dados de uso, né, que a gente queria
utilizar Não, o Google o Google Analytics, Analytics. então, né? Vocês queriam utilizar o Google Não Analytics pode, e não deu. simplesmente nem rodaria lá, o Google nem entrou lá na China. A gente acabou usando o Clarity, ele é tranquilo para utilizar. Acho que o Google Analytics também faz isso de cobrir os dados principais, mas de qualquer forma não entra, né? Não é possível entrar na China. A gente também teve alguns problemas que a gente foi identificando assim em infraestrutura. Por exemplo, a gente tem alguns recursos na China. Então, na China, um recurso está em uma versão e na global tem outra versão. Então, acaba que talvez a gente tenha que usar uma versão anterior de um serviço para eles terem uma comunicação interessante, né, para não ter falha de comunicação. Tal coisa já foi liberado na rede global, mas na China não. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com os serviços que estão disponíveis lá para a gente utilizar. Até a calculadora, né, da China é diferente, então tem hora que a gente fica meio assim, né, tem que tomar cuidado com o que está gastando lá dentro. Gente, eu nunca pensei nesse tipo de dificuldade, sério mesmo. É muita regra de negócio que a gente não está acostumado, tipo, por exemplo, lidar com diferentes moedas, né? Porque o produto que eu atuo, não só o cliente é internacional, né? Mas ele é internacional para ele mesmo, né? Para os clientes dele. Então, a atuação é Europa, Estados Unidos, na verdade a atuação é global, né? E aí a gente tem que pensar, por exemplo, diferentes moedas e como a gente tem que pensar a interface para se configurar para diferentes moedas, coisas assim que para um ícone de cifrão, por exemplo, que representa dinheiro universalmente, mas os britânicos não gostam desse ícone porque eles usam a libra e aí o Lzinho, e aí eles acham que vai estar em dólar o cálculo e pode confundir. Então são vários detalhezinhos assim que a gente tem que ficar de olho com essas regrinhas de negócio um pouquinho diferentes assim quando se trata de atuação internacional do cliente. E aí isso acaba que às vezes no próprios clientes brasileiros, né, que atendem para fora, isso surge também um pouco. E quando a gente fala, gente, sobre pessoas, passando um pouco para frente aqui na nossa conversa, vocês acham que tem diferença quando vocês entram numa reunião com um cliente, né, internacional aí, dessas nossas várias nacionalidades que a gente falou? Vocês acham que tem diferença em relação ao trato mesmo das pessoas, da conversa? O brasileiro é muito brasileiro, né? Então, a gente... O brasileiro gosta de entrar na reunião e ficar 5 minutos, 10 minutos falando bobagem, né? Nossa, isso para facilitação de workshop, gente, vocês não têm noção, assim, porque quando a gente está facilitando workshop em português e é uma área que eu tenho mais conforto e que eu tenho mais costume, e a barreira idiomática no sentido de eu nunca fiz intercâmbio, então, assim, em português eu faço piadas, eu compartilho de vários aspectos culturais com as pessoas que estão ali no meu contexto, então a gente consegue quebrar o gelo muito mais facilmente, e aí a colaboração dentro de workshop fica muito mais tranquila. E quando está num contexto internacional, com pessoas de outros países e de outras culturas assim, é muito difícil você, por exemplo, fazer uma piadinha para quebrar o gelo, porque você não sabe se as pessoas vão rir daquilo. E eu não sou tão engraçada em inglês, assim, eu não tenho todo esse repertório de piadas em inglês. E o humor é diferente também. Gente, lidar com britânico, sabe? O humor britânico é outros 500. Então, esse aspecto interpessoal, assim, pega um pouco. Eu sou muito próxima das pessoas brasileiras do meu squad, mas eu não faço nem ideia de como é que é a vida das pessoas das outras pessoas do squad. E tem essas pequenas barreirinhas, assim, de tanto errar algumas coisinhas, assim, já aconteceu no workshop, por exemplo, eu coloco uma playlist de músicas bem levinhas, assim, e aí algumas delas tinham letra em inglês. E aí teve um momento que uma das pessoas que estavam participando do workshop pediu para tirar a música, porque estava incomodando. Eu pensei que é como se fosse um workshop em que eu colocasse música em português e poderia estar atrapalhando, sabe? Não foi uma coisa que a princípio eu me liguei.
Então, são essas pequenas diferenças, assim, no lidar com pessoas, no cultural, assim, que às vezes me pega um pouco. Às vezes rola um comentário muito normal pra gente, pode ser um oversharing pra eles, assim. Tipo, você comenta, sei lá, que você foi no médico, às vezes é oversharing. Então, é bem maluco. Eu já tive alguns choques culturais, vamos falar assim, que foram muito engraçados. Eles já tiveram comigo, eu já tive com eles, que foi o seguinte. Quando eu comecei a trabalhar nesse cliente americano, que eu cheguei lá, um deles é caçador. Então, atrás dele tinha uma parede cheia de armas. Tinha cabeça, tipo assim, eu acho que não, só pena de não sei que ave que era, mas tipo, o cara era caçador e tipo, acho que 2 semanas depois ele iria tirar férias. Ia tirar férias porque era temporada de caça de algum bicho. E ele tava falando, não, porque eu vou caçar aqui, porque chegou a época que não sei o que, esperei o ano todo para isso. E eu lá, assim, na reunião, olhando para trás, cheio de ar, falei assim, cara, se eu fizer alguma coisa de errado, esse cara vai me matar, velho. Eu tô com medo desse cara. E outra coisa também que aconteceu, que foi muito engraçado, isso tinha passado já muito tempo, já que eu já tava nesse cliente, tava eu um dia na daily, isso era 10 horas da manhã, tomando meu Guaraná feliz, e todo mundo olhando meio estranho pra mim, que é isso? Menino tomando Guaraná aí, tipo... E aí vieram me chamar assim, ô velho, você bebe uísque de manhã? Eu, não, que isso, calma, não, isso aqui é refrigerante, cara, isso aqui você tem que experimentar, isso aqui é refrigerante de verdade, Coca-Cola não tá com nada. Não conheceram o verdadeiro Guaraná com pipoca, melhor coisa. E você teve alguma? Uma coisa que eu percebi, que não foi tão experiência, assim, uma conversa e tal, mas em fotos do Teams, que todas as fotos são muito profissionais. E assim, a DTI já é uma empresa com uma cultura mais diferente, então as nossas fotos tem a gente sorrindo, tem a gente em ambientes diferentes, então todas as fotos eram um estilo 3x4, assim, na empresa com a roupinha social. Aí eu ficava vendo isso. Semana passada eu achei uma com uma foto passeando num parque. Eu fiquei assim, gente, uma pessoa diferente aqui. Você falou isso do Teams, eu lembrei de um negócio, porque eu tenho a impressão, aí eu posso ter impressão também só, né, de que as pessoas, quando a gente conversa, né, no Teams, fazendo reunião com pessoas, enfim, do exterior, elas nunca usam fundo falso, igual a gente usa muito aqui, né, igual o Vinícius, por exemplo, agora está com um fundo aqui de festa junina, né, o champanhe está com um fundo, né, desfocado, e Yasmin também. Mas é para não ver minha Mas cama assim, eu acho que a gente bagunçada, usa né? muito. Pois é, eu uso para não ver minha bagunça, né? Mas, assim, eu tive a impressão, e outro dia eu tava conversando com meu marido sobre isso, e ele falou assim, a galera acha isso totalmente, tipo, bad smell, você usar fundo falso. E aí, vocês já viram isso? Vocês têm alguma ideia do que a galera acha? E Bom se isso faz saber, viu? sentido? Vou saber que eu tô causando essa má impressão com o meu cliente. Mas os meus clientes usam sim, usam. Mas usam bem discreto. É um borrado no fundo, ou é fingindo que é uma salinha branca, assim. É porque na DTI a gente tem uma cultura de colocar fundos coloridos, que o próprio pessoal do marketing diagrama pra gente, com o QR Code do episódio de podcast. Eu acho que isso eles não têm muito, não, mas tem uma galera que usa, assim. Inclusive, quando eu vou entrar em uma reunião assim, com uma pessoa que eu não conheço, né? Tipo, muitas pessoas que eu não conheço, assim, do cliente, aí eu já troco também, né? Venho lá da sala, já tiro o fundo, assim, sei lá, da racuna, que tem a mala, o leão. No meu caso, eu não sei, porque eles nunca abriram a câmera. Nunca. Eles não abrem? Não. Só conheço o rostinho. Nunca? Você nunca viu as pessoas com que você trabalha? Sim. Só que deve ser muito impessoal, né? Muito Gente, estranho. que loucura! Que a comunicação, né? Nossa, comunicação, ela tem uma parte tão grande né, de coisas não verbais, né? Que a gente... Poxa! Eu acho que de tudo que a gente está falando são sempre detalhes, né? E, assim, o que faz a diferença no final são mais as soft skills, assim, mesmo para o desenvolvedor, de estar prestando atenção nos detalhes e de estar sabendo se relacionar ali com o outro e se importando ali com pequenas coisas que podem ser importantes ali, né?
não deixar passar, né? Mais do que a sua capacidade técnica puramente em si, né? E falando assim, então, né, mais das dificuldades mesmo que vocês já enfrentaram, qual que foi o maior perrengue aí que vocês já passaram? Ou para vocês, qual que é a maior dificuldade de lidar com um cliente internacional? Quando o cliente acha que a gente é body shop. Porque a gente tem uma metodologia que a gente acredita, a gente evita clientes que têm essa mentalidade de body shop, mas mesmo com as primeiras conversas comerciais e o contrato e o acerto, às vezes acontece que o cliente está acostumado com o outsourcing, está acostumado com o escopo, e aí, principalmente na questão de design, de você estar acostumado a contratar um freela de design ou uma empresa de design que vai prototipar tudo e depois coloca na mão do desenvolvimento para codar. E a nossa dinâmica é diferente, né? A gente quer realmente entregar valor com o trabalho de design, e não só do design, né? Eu estou falando isso como design, mas estar presente durante todo o desenvolvimento, em trilhas de discovery e de delivery. E aí, quando o cliente está acostumado com outras formas de trabalho, porque não estava acostumado a pagar por uma forma mais completa de trabalho, isso pega um pouquinho, mas a gente acaba aos pouquinhos convencendo, assim, mostrando que a gente consegue entregar mais qualidade desse jeito. E aí as coisas vão melhorando. Eu acho que a principal dificuldade que eu tive também é bem relacionado com o que a Lu falou, que é você implantar o processo de desenvolvimento, principalmente se tiver tipo, um desenvolvedor de outra nacionalidade, assim, que tipo, ele vai questionar por que eu tenho que fazer um roteiro de teste aqui? Tipo, por que eu tenho que, sei lá, por que eu tenho que fazer teste? Por que eu tenho que fazer validação de história? E é bem difícil, assim, eu senti bastante dificuldade de convencer a pessoa que ela deveria fazer isso, convencer a pessoa que ela não deveria, tipo, pegar a história e já fazer o merge lá, né? Sem validar nem nada, já subir. E, às vezes, para o próprio cliente, assim, tipo, para explicar determinados papéis, né? Tipo, se o cliente não está muito acostumado com projetos, assim, com o próprio Scrum, né? Tipo, com metodologias ágeis, às vezes ele não entende muito bem o papel, tipo, que o PO deve desempenhar, ou então, tipo, com o arquiteto, desempenhar o próprio designer. Então, acho que as principais dificuldades foram de processos e essa questão, assim, tipo, de explicar os papéis, caso o cliente não tenha tanto conhecimento, né, seja um pouco novo com isso, seja algo novo para ele. E você, Yas, você consegue dormir tranquila sabendo que enquanto está dormindo, eles estão trabalhando, pode ter um problema a qualquer momento, o seu celular não fica no silencioso? Como é que funciona? É horrível, porque principalmente quando sobe alguma coisa, né? Vai subir para a produção. E assim, o nosso aprovador, ele é brasileiro. Então ele vai aprovar no horário do Brasil. E então tá lá em produção e ninguém testou até dar meia-noite. E assim, a gente não faz parte assim, do nosso time, não é para a gente ficar esperando o usuário utilizar, né? A gente tem a confiança, né? Os testes estão certos, está lá em produção, aí tá tudo certo. Mas mesmo assim, o coração dá aquelas erradas assim na batida, pensando, gente, começou a usar agora. Tem vezes que demora um pouco para dormir, olha pro reloginho. Será que eu entro e dou uma olhadinha? Então, às vezes eu vou lá. Vai sonhar com o pessoal usando e dando bug. Sempre. Mas uma diferença legal aí também é o valor que você tem que dar para o seu teste, é ainda maior, né? Para te dar uma confiança grande para você dormir tranquila, senão é mais complicado de dar um rollback depois. Sim, e isso acontece, né? De, tipo assim, ter uma história pequena, entre aspas, e falar, mas vai demorar mais de um dia? Não, porque tem testes, tem essas coisas, também acontece dentro do nosso contexto. Eu acho que isso vai acontecer em vários clientes, né? É muito difícil a gente pegar um cliente que entende o valor de tudo isso. Mas para a gente é super importante ter esses testes, assim. Então, quanto mais testes a gente conseguir ter, melhor. A gente já precisou fazer uma alteração, assim, de última hora, mas deu tempo, deu para esperar até o outro dia. Mas
É coisa assim, tem que subir hoje. O lado bom é que a gente tem tempo, né? Você tem o dia inteiro para fazer aquela alteração, para subir, para ele estar pronto no outro dia. E a gente passou o dia inteiro lá trabalhando naquilo. Mas isso foi até um negócio que você falou, né, no meio do episódio, dessas a sincronicidade da comunicação ser muito maior, né? Imagina aí, você colocou um sistema em produção, aí você, enfim, fez uma correção durante o dia, você vai precisar esperar a noite para testar de novo se a correção funcionou. Pode não ter funcionado, e aí você vai ter que, né? Você só vai conseguir corrigir de novo no outro dia. Então acaba tendo uma sincronicidade, no seu caso aí, ainda maior, né? Vocês também passam por esses problemas? Nisso, Zava, Jack? É uma coisa que a estava falando que me lembrou, assim, que eu vejo esses clientes internacionais tendo um foco muito grande, por exemplo, no papel de QA, que é uma coisa que nos clientes brasileiros que eu atuei, a gente confiava na qualidade entregue através da metodologia. Então, com as pessoas do time, sem ter uma pessoa de QA, né, dedicada, mas com todos os testes e a metodologia que a gente seguia de operação, a gente conseguia entregar a qualidade do produto. E aí, com esses clientes internacionais, eu vejo que eles colocam um peso muito grande no papel de QA, né? Que tem a pessoa que faz o Quality Assurance. E aí, isso foi uma coisa que eu percebi, assim, como diferença, assim, até para, tanto nessas coisas do trabalho assíncrono, quanto de diferenças culturais e tal, ter uma pessoa dedicada para entender se aquilo que está sendo entregue com qualidade. Boa lembrança, Ava. Realmente, né? Aqui os clientes nacionais, normalmente, né, que a gente tem aqui na DTI, quase nunca a gente vende esse papel de QA, né? E os clientes internacionais, acho que todos até agora, aí posso estar falando bobagem aí, mas eu acredito que a grande maioria utiliza o papel do QA mesmo, como você falou, né? Com essa toda essa complexidade do papel mesmo, né, de realmente investir muito nesse tipo de papel, né? Boa lembrança de uma diferença que a gente tem. Para quem não sabe, gente, QA é o papel de controle de qualidade, tá? Quality Assurance. Então, a pessoa que vai fazer vários testes, que vai conferir se a interface está fiel ao protótipo. Eram coisas que, no processo de design, por exemplo, a gente fazia um pouco, e aí esse papel acaba ajudando a gente, tirando um pouco da carga de algumas coisas, né? Mas a gente também tem que ser mais rigoroso, por exemplo, nos critérios. Então, tem que ter critérios de UX na história, porque a pessoa de QA, ela vai olhar para os critérios, tanto os critérios de aceite, os critérios técnicos, e vai fazer a conferência se a história que foi entregue está dentro dos critérios. Então, tem que tomar cuidado para o que eu escrevi, ter escrito tudo, para na saída do QA tá tudo certo. Então, são outros cuidados que a gente tem que ter na hora de deixar a história pronta para desenvolvimento. Queria ouvir os perrengues do Jack aí também, que eu acho que ele ia contar pra gente. Sobre essa parte de QA mesmo, nesse cliente americano que eu trabalhei, ele acabou quase se tornando um problema pra gente, que é o seguinte: o cliente só tinha um QA para todo, tipo assim, para 2 times, né? Era dividido, o time DTI e o time deles. E era um QA só para todo mundo. E o QA passou a se tornar um gargalo, assim, na esteira mesmo. Que é a gente fazendo todas as tarefas da sprint, ficava tudo lá em QA, e a gente fazia, né, o processo normal, a gente estimava as tarefas, tudo assim do tipo. Chegava lá no final da sprint, sei lá, a gente estimou 20 pontos, foram entregues 10. A gente olhava, pô, mas a gente fez essas tarefas, tipo, a gente trabalhou nisso aqui, eu olhava lá, tá tudo preso lá na coluna de QA. E começou a dar algumas dores de cabeça do tipo, cara, vamos tentar vender um QA então para esse cara, para esse cliente, vamos tentar colocar mais gente lá, poder fazer esse tipo de serviço, já que é essencial para eles, e o cliente travava a gente, falando, não precisa, a gente já tem aqui já, a gente faz isso. No final das contas, isso virou trabalho nosso também, colocou isso também, que a gente, além de fazer as nossas tarefas, escrever os testes, tudo tipo, a gente tinha que pegar e fazer QA na tarefa do amiguinho também, e foi a forma que a gente resolveu esse problema. Boa, mas assim, né, eu acho que é isso, tem muito a ver também, até com o que a Ava falou sobre, acho que foi a Ava, não sei, que alguém falou sobre ser body shop, né, eu acho que isso também tem um pouco a ver,
que as coisas, querendo ou não, ficam meio departamentalizadas, né? Então, assim, eu tenho a área e até meio cascata, né? Tem o desenvolvimento que depois de tudo tá pronto, aí vem o QA e passa por... E aí, enfim, né? Essa ideia de departamentalização acaba nos levando a esse tipo de problema. Não só nos clientes internacionais, né? Mas com certeza nos clientes nacionais também. Quando, por exemplo, a gente tem departamentalização da área de arquitetura, por exemplo. Já vi clientes que têm, assim, todo o código tem que passar aqui pela minha área de arquitetura para fazer revisão. Pô, isso vai virar gargalo em algum momento, né? A não ser que eu tenha infinitos arquitetos, aí não. Mas como normalmente isso não é a realidade, isso acaba virando gargalo, né? Para quem achava que cliente internacional, para trabalhar com cliente internacional era só falar inglês, né? Longe disso. É, isso aí, e longe disso, não é só falar inglês. Tem né? gente no meu time que não fala inglês, tá? E trabalha com cliente internacional. Ah, olha, isso é um bom ponto também, né? Da gente falar, precisa de falar inglês? É isso aí, a Ava já nos Não trouxe. precisa falar inglês, mas Acho claro que as lideranças faz sentido, né? As lideranças do time faz sentido que falam, né? Mas nem todo mundo precisa de fato. Só uma curiosidade, assim, é que a IASA, ela falou que não pôde usar o vermelho lá para erro na China. Eu fiquei com curiosidade qual cor que usou. No fim, a gente usou um rosa avermelhado. Não foi tão diferente, não. Muda a diferença. É um detalhe, né? No caso deles, eles fizeram. Assim, eu fico pensando em iconografia. Teve ícones e nem foi tão a cor assim. Eles gostaram quando a gente levou essa questão para eles. Que foi algo que o designer levou, conversou, né? Falou sobre a cor. Eles acharam muito interessante a preocupação que a gente teve. Já conversei com o designer lá também e falei, pô, mas você não foi para a China para fazer o Discovery, a sombra, tem que ir. Aí ele falou, não, tentei vender lá a ideia de me levar para a China, não me levaram. Mas tem que levar, tem que ir para lá. Para ter contato de verdade mas teve com usuários, né? Faz todo sentido mesmo. É verdade. Pô, mas esse negócio aí de ir para a China, teve uma situação com um cliente nacional que eu só consegui resolver indo lá para o escritório do cliente, tipo, sentando lá da pessoa, que eu não conseguia falar com a pessoa, né? Que era, no caso, para ver o console da AWS. Aí eu fico pensando se tivesse que fazer isso no cliente internacional, né? Tipo, lá para a Europa para ver o... Viajar para a China para servir como pato de borracha vai ser duro, né? Eu, infelizmente, não teria coragem de ir lá discutir nos Estados Unidos lá com meu cliente, não, porque onde ele mora lá é legalizado a arma. Porque... E eu não vou lá discutir, não. Porque afinal você já viu que ele tá cheio de arma. Vocês vão caçar um pouco, ele vem jogar uma bola, equilíbrio. O pior que eu falei que não trabalhei com cliente internacional, né? O projeto lá que a gente trabalha hoje, teoricamente, ele vai para outros países também, mas é menos focado, não é muito foco, não. Então a gente não tem muita essa preocupação. Geralmente, o máximo que teve de preocupação para mim assim, foi tradução, né? Tipo assim, você vai traduzir um texto para qualquer outra língua, você não cometer uma gafe ali na tradução e fazer de um jeito que fique claro para a pessoa. Em português já é difícil você fazer uma mensagem clara, né? Se eu colocar em outra língua ali, é bem importante ter atenção com a tradução. Nossa, eu sofro muito com isso, porque eu tenho uma atuação generalista. Então, eu sei o básico de UX Writing, eu sei boas práticas que eu coloco em interface, mas contexto internacional e entender qual é a linguagem do meu usuário dentro do contexto do meu produto, que é um contexto muito específico, assim, de um produto que lida com dados de mídia, uma atuação bem, bem específica. Então, é todo um universo de vocabulário que eu tenho que entender e para tentar trazer essa mensagem. Então, essas coisas de errinhos de tradução e coisinhas que eu coloco no protótipo, assim, achando que arrasei na tradução. Assim, eu usei todos os tradutores possíveis. Eu usei o Google Translator, eu usei o DeepL, eu usei várias coisas. Eu peguei referência de outras interfaces gringas que usam as mesmas palavras. E aí eu chego com um protótipo e meu PM fala assim, eu vou mudar o texto. Isso aí é interessante mesmo, porque assim, vocês já entraram, por exemplo, na Shein, na Shopee, sei lá, num site
chinês, assim, por exemplo. Sempre tem aquelas traduções meio toscas, assim, para o português, né? Meio esquisitas, que na hora você já fica meio, sei lá, deu para entender, mas que frase é essa que está aqui na minha frente, né? Claramente não tinha lá um usuário brasileiro para validar, né? Uma coisa que eu lembrei aqui, que até nem aconteceu comigo, aconteceu no meu chapter com outro cliente internacional, é a questão de interface adaptável para outros idiomas, porque muitas vezes a gente pensa o botão, pensa o espaço com o texto no idioma que a gente está fazendo. E aí a galera fez os botões, fez as telas, os cards, todos em inglês, e aí a interface ia ganhar outros idiomas, ia entrar francês, ia entrar holandês, não sei. E aí, quando colocou as traduções assim, das palavras enormes nos botões, e aí bagunçou tudo. Quebrou, tudo. né? Então, Nossa Senhora. tudo quebrou. Então, a responsividade tem que ser pensada para a língua também. Então, como que eu vou quebrar a linha aqui? Porque pode vir uma palavra gigantesca em alemão aqui dentro desse botão e vai dar ruim. Então, tem um pouco disso também. Não, que detalhe interessante isso. E vocês já tiveram um problema com moeda, assim, com separador de milhar, por exemplo, a vírgula e o ponto? Porque eu já tive problema com isso. De ter. Estou tendo esse problema no momento. Agora? Aí, olha aí. E estamos pensando numa solução, mas provavelmente vai ter um painel de administração em que a pessoa usuária vai poder escolher qual que é o separador de milhar. Senão ela vai transferir, fazer um Pix de R$10 e transferir R$1.000. Aí ferrou, né? Depende, se eu estiver recebendo, por mim tudo bem. Bom, galera, então, hoje a gente falou assim, sobre várias experiências aqui que as pessoas tiveram com o desenvolvimento em clientes internacionais, né? Para clientes internacionais, falamos sobre problemas que a gente já teve com o produto, com tecnologia, falamos sobre pessoas, algumas coisas, né, de entraves das línguas, né, que a gente teve. E é isso, muitas boas histórias. Vimos que trabalhar para clientes internacionais não é só falar inglês, né? Que tem muitos detalhes aí para prestar atenção, né? E é isso aí. Até a próxima, então. Obrigada para todo mundo que veio e que nos ouviu até agora e todo mundo que topou participar aqui conosco. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchauzinho, né? Obrigada, Até a próxima. gente.